Veja agora no Ecosenado, uma visita ao novo aterro sanitário da capital da República. Senado aprova projeto que reduz os rejeitos de mineração em barragens como a de Brumadinho. E não mais utilizarão esse sistema para a extração do minério. E no quadro Espécies Ameaçadas, conheça o maior mamífero do Brasil. A anta é o último animal da megafauna amazônica e tem um importante papel na dispersão de sementes. Você vai ver também nessa edição. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, anuncia o Junho Verde no Senado. Presidente da Comissão de Meio Ambiente pelos próximos 2 anos, o senador Fabiano Contarato é do Espírito Santo. Delegado da Polícia Civil e professor de Direito, ele recebeu a equipe do Ecosenado em seu gabinete e destacou a importância do Junho Verde no Senado, uma série de eventos em torno da celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Senador Fabiano Contarato, o senhor assumiu a Comissão de Meio Ambiente no início desse ano, no momento em que a gente pode dizer que as políticas que estavam sendo adotadas em nosso país para a preservação do meio ambiente passaram a sofrer um bombardeio por parte do governo federal. Parece que tudo que se estava fazendo antes estava errado. Como é que o senhor vê esse momento? Que leitura que o senhor faz desse processo que nós estamos vivendo? Já havia uma promessa de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E como não foi feito isso de direito, ele está sendo desconstruído na prática. Está havendo um enfraquecimento do IBAMA e ICMBio. Ele acabou com o setor de educação ambiental, com o setor de desmatamento. São políticas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que vai na contramão daquilo que o planeta está solicitando e fazendo. Nós temos que entender que o direito ao meio ambiente é uma garantia constitucional e que é um direito humano essencial. Ele transcende a fronteira do Estado Democrático de Direito, é um direito planetário e que o Brasil se compromete, tanto constitucionalmente, como sendo signatário dos tratados e convenções internacionais, de se manter. E o que nós estamos presenciando não é isso. Nós temos verificado que a pauta do Ministério do Meio Ambiente ela está direcionada para uma pauta muito mais urbana, como, por exemplo, poluição de corpo sólido, que são os lixões, como esgoto a céu aberto, mas aquelas pautas de extrema relevância que o impacto não é tão somente no Brasil, mas no mundo, como é aquecimento global, desmatamento, a água, né? Você viu aí que em pouquíssimo tempo já houve, eu acho que só esse ano foram 169 autorizações de registros de utilização de agrotóxicos. Agrotóxicos que no Reino Unido e na comunidade europeia são até proibidos. Então, infelizmente, não é um momento muito positivo para o meio ambiente e particularmente para o Brasil. Agora, nesse momento, quer dizer, diante desse contexto, o que pode ser feito aqui no Senado, no Parlamento, para termos assim um contraponto a essa política do governo federal? Na verdade, eu sempre defendi que o Senado ele tem que ter uma conduta muito mais proativa, muito mais preventiva. Nós temos que parar de ter um comportamento que se restringe ao plenário ou à comissão. A população não quer isso. A população quer resultado. A população quer a preservação daquilo que é o principal bem jurídico, que é a preservação da vida humana e o respeito à integridade física e saúde. Na verdade, isso está expresso tanto na Constituição Federal como no próprio Código Penal. Os primeiros crimes que eu intitulo como abre alas no Código Penal, no ordenamento jurídico penal brasileiro, são os crimes contra a vida. Porque o legislador quis, de forma hierárquica, preservar os principais bens jurídicos. E ele começa com a preservação da vida humana, seja no homicídio, no artigo 121, depois vai para o induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio, aborto. Ou seja, a vida humana é o principal bem jurídico. O respeito à integridade física. E com essa visão é que eu, assumindo a Comissão de Meio Ambiente, eu falei, nós não vamos nos limitar aqui a fazer reunião e a votar projetos que foram propostos aí por senadores ou vindos da Câmara dos Deputados. Nós estamos instituindo, eu vou propor um projeto de resolução instituindo um Junho Verde, que nós vamos fazer aqui no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, audiências públicas que passam por
todos os temas de extrema relevância, porque eu quero que essa comissão seja muito mais proativa. Eu já estou na iminência de finalizar, por exemplo, um código de defesa, na verdade é um projeto de lei de defesa de proteção dos animais, que passa desde de qual a natureza jurídica do animal, porque hoje se você pegar pelo Código Civil, você vai falar que o animal é uma coisa, né? E isso nós temos que mudar, né? Quais são os mecanismos de proteção? O que a gente pode falar, debater em cima do processo de desertificação? O que a gente pode falar sobre o aquecimento global? O que a gente pode fazer para manter as nascentes, acabar com o desmatamento? Eu fico muito triste quando eu vejo por parte do governo federal a possibilidade, por exemplo, de extração de minério em terra indígena. Nós são povos originários. A população tem que entender que defender o meio ambiente, que o meio ambiente é o principal defensor da vida humana, que inclusive ainda nem surgiu, das vidas humanas futuras. Nós vamos chamar a responsabilidade de todos os entes, União, Estado e Município, das instituições, das ONGs, da sociedade civil organizada, do próprio Ministério Público. Todos somos responsáveis porque todos somos parte da mesma sociedade. Então, o Junho Verde é um marco. Nós tivemos aí desastres que transcendem só a responsabilidade civil, mas entram em campo na responsabilidade criminal e administrativa, como foi acontecendo em Mariana, esse ano em Brumadinho. Por isso, nós temos que ter uma atuação muito mais proativa. O político ele tem que entender que ele está aqui representando o povo. E o povo quer dignidade em todos os aspectos. Uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, que respeita o meio ambiente, que sai em defesa das garantias que já são expressas no artigo 5º e 6º da Constituição Federal. Quando se diz lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, infelizmente nós sabemos que nós vivemos num Brasil em que uns são mais iguais que outros. E já nesse início de atuação do senhor à frente da Comissão de Meio Ambiente, a gente pode observar sempre uma preocupação em estabelecer o contraditório nesses debates, né? Quando surgiu a proposta do senador Márcio Bittar para que fosse feita uma audiência pública com os cientistas que consideram que a atuação do homem não é determinante para as mudanças climáticas, o senhor imediatamente apoiou, mas logo disse, não, mas vamos ouvir também os que são, não é? Quer dizer, é importante esse debate, não é? Não adianta nós promovermos uma audiência pública e chamar apenas aqueles palestrantes que vão falar aquilo que você quer ouvir. Essa é outra postura que eu estou tendo aqui na Comissão de Meio Ambiente. Nós não vamos exaurir na audiência pública. Ao término da audiência pública, nós vamos ver o que nós podemos fazer no âmbito do Senado em prol da população. Ou seja, debatemos sobre animais. Vamos fazer o quê? O que nós podemos materializar de projeto de lei em defesa dos animais? Debatemos a desertificação. O que nós podemos fazer? O que de resultado prático está trazendo? O que foi materializado ali? E é para isso que eu quero que essa Comissão do Meio Ambiente seja muito mais proativa, muito mais dinâmica, muito mais próxima da população. A população tem que interagir, pode mandar sugestão de audiência pública, de temas que são relevantes, porque isso vai ser enfrentado enquanto eu for presidente da Comissão do Meio Ambiente. Senador Fabiano Contarato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o EcoSenado, salientando que esses temas que o senhor levantou, todos nós estamos tratando sempre aqui no nosso programa, trazendo informações e esclarecimentos para o nosso telespectador. Eu que agradeço. A Comissão do Meio Ambiente está à disposição da população, da comunidade e tenho fé em Deus que nós vamos fazer um bom trabalho em defesa do meio ambiente. Você, telespectador, continue acompanhando o EcoSenado. A mostra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está aberta à visitação até o dia 17 de junho no Memorial da América Latina, em São Paulo. Com entrada franca, busca despertar o interesse da população para a construção de um mundo mais sustentável. Os 17 objetivos foram definidos pelas Nações Unidas em 2015, durante uma reunião de cúpula com representantes de 150 países em Nova York. Reaproveitamento dos resíduos da mineração acumulados em barragens. Avaliação da Política Nacional de Mudanças do Clima e do Plano ABC. Debate sobre proposta que acaba com a reserva legal. Nossos destaques nas comissões.
Dados da Embrapa mostram que 30% do território brasileiro são de áreas protegidas, como parques ecológicos e reservas indígenas. Entre os países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o que tem a maior área de preservação, seguido da Austrália, com 19%, Estados Unidos, com 13% e Argentina, com 9%. Quando nós olhamos para esses países, o que eles protegem, né? Bom, a China é o deserto de Gobi, né? A Austrália, o deserto arenoso. Estados Unidos protege, mas é uma boa parte lá do Alasca, né? Aqui no sul, na Argentina, um pedaço da Patagônia, e nós, né, com aquela área verde marcada que está clara ali, da Amazônia principalmente. O representante da Embrapa questionou os percentuais de reserva legal estabelecidos para as diversas regiões brasileiras. Por que em alguns lugares nós temos 20%? Por que em alguns lugares 35%? Por que 80%? Quais são os critérios, né, que são utilizados? Mas o fim da reserva legal no Brasil, como pretende projeto de lei em tramitação no Senado, pode ter enormes custos para o país, segundo especialistas. Hoje nós temos de reserva legal cerca de 161 milhões de hectares no Brasil, 84 milhões só na Amazônia. Se um cenário onde extingue a reserva legal, nós estimamos os custos mapeados para a Amazônia, e os números são retumbantes, 628 milhões por ano em função da diminuição de chuva, no completo ciclo de chuvas que a Amazônia produz para o Brasil. Passar por essa casa a revisão da reserva legal, senador, o projeto de lei que o senhor propõe, causaria um enorme prejuízo para a reputação do Brasil. O projeto, se ele for aprovado, ele ainda deixará o Brasil como campeão no mundo de preservação da sua vegetação nativa. O questionamento do projeto é que a propriedade privada no Brasil não existe mais. Você tira da propriedade privada um naco que chega a 80%, não indeniza e mais, e determina que o proprietário é o fiscal da sua área. Foram aprovados os 2 requerimentos de acompanhamento de políticas públicas em 2019. Os senadores vão avaliar o Plano Agricultura de Baixo Carbono, de responsabilidade do Ministério da Agricultura, e a Política Nacional de Mudanças do Clima, instituída por lei em 2009. Também serão avaliados os compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris para a redução das emissões de gases do efeito estufa. O Brasil assinou o Acordo de Paris, comprometendo-se perante a sociedade brasileira e o mundo a reduzir suas emissões em 37% até 2025, em relação a 2005, e indicou uma redução de 43% em 2030, em relação ao mesmo ano. Proponho que aprovemos os 2 requerimentos e que eles sejam unidos em uma única avaliação abrangente da Política Nacional sobre Mudança do Clima, com merecido destaque para o Plano ABC. Os impactos provocados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale, no município de Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro desse ano, comoveram todo o país. Além dos terríveis danos ambientais, mais de 230 mortos já foram contabilizados e as buscas por novas vítimas continuam. A mudança aprovada visa impedir que aconteçam novos acidentes como esse. Pelo projeto, a Política Nacional de Segurança de Barragens passa a prever também a redução e o reaproveitamento dos rejeitos armazenados, sejam eles provenientes de atividades minerais ou industriais. 4 grandes barragens de rejeitos que seriam construídas nos próximos anos tiveram as licenças ambientais retiradas em pedido por parte das empresas que não mais utilizarão esse sistema para a extração do minério. A CPI de Brumadinho já fez 9 reuniões. Foram realizadas audiências públicas com o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, auditores, engenheiros, funcionários e gerentes da empresa. O prazo final da comissão é 10 de julho.
Mas o relator, senador Carlos Viana, já adiantou que deve entregar o texto até o dia 2 de julho. Viana explicou que o relatório analisa 22 pontos. O parlamentar adiantou que uma das mudanças deve ser a definição de que as auditorias que geram dados para fiscalização sejam feitas pela Agência Nacional de Mineração. Atualmente, o trabalho é feito por empresas contratadas por mineradoras. O relator disse também que a CPI está analisando 41 projetos de lei sobre o tema. Maior mamífero terrestre do Brasil, a anta pesa até 300 quilos. Habita florestas e áreas próximas aos cursos d'água, desde o norte da América do Sul até o Chaco Paraguaio, incluindo todo o território brasileiro, menos o Nordeste e o extremo sul. A expansão das áreas agrícolas e a caça predatória são as principais ameaças. A reprodução da anta é lenta e sua gestação leva até 400 dias, com cada fêmea parindo apenas um filhote por vez. A anta é o último animal da megafauna amazônica e tem um importante papel na dispersão de sementes. É também chamada de tapir, que na língua tupi significa boi da floresta. De autoria do senador Carlos Viana, o PL 1396 de 2019 altera a Política Nacional do Meio Ambiente e determina que é dever do poluidor ressarcir a União, o Estado ou o município no caso de despesas, com operações da Polícia, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de Assistência Social. Isso quando essas despesas tiverem sido feitas para viabilizar o socorro e a mitigação de danos ambientais. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Em janeiro de 2017, foi inaugurado o novo aterro sanitário de Brasília, seguindo o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E encerrando, finalmente, as operações do lixão da Estrutural, considerado na época o maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina. O Ecosenado já tinha estado no aterro sanitário em 2016, quando as obras da primeira etapa ainda estavam em andamento. Voltamos lá agora para ver como ele funciona, 2 anos e meio após a sua inauguração. E ficamos impressionados com a quantidade de lixo depositada lá. A primeira parte do aterro já está praticamente cheia. Isso que vocês estão vendo aqui atrás é o novo aterro sanitário de Brasília. Nós estivemos aqui em 2016, antes dele entrar em funcionamento. Em janeiro de 2017, tiveram início as operações aqui no aterro. Portanto, já são mais de 2 anos em que o lixo do Distrito Federal é depositado aqui nesse aterro. E nós voltamos aqui hoje em companhia da Stephanie. Ela é engenheira do Serviço de Limpeza Urbana aqui de Brasília. Stephanie, daquele tempo para cá mudou muito, não é, a coleta do lixo? Sim. Naquela época o lixo era depositado no famoso lixão da Estrutural, né, que era considerado o maior lixão da América Latina, não é? Hoje o que mudou? O lixo no lixão ele é depositado a céu aberto, sem qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Aqui o lixo ele é depositado em cima de uma camada impermeável, onde o solo não é contaminado nem o lençol freático. E após isso, ele é compactado e ele é coberto com terra e grama. O chorume que é produzido dentro do maciço onde nós estamos agora, ele é drenado e é levado para a Lagoa de Chorume. Da Lagoa de Chorume, ele é levado para a estação de tratamento da CAESB, onde esse chorume é tratado. Então, é um local onde o lixo é depositado com um impacto ambiental muito menor do que no lixão. Aquela cena famosa dos catadores revolvendo o lixo que a gente via no lixão, isso acabou, né? Exatamente. Hoje os catadores trabalham com as cooperativas dentro dos galpões de triagem. Hoje a gente chama de instalação de recuperação de resíduos, onde eles têm toda uma estrutura para poder separar o lixo. A parte que pode ser aproveitada é reciclada e a parte que não pode ser aproveitada vem para cá para o aterro também.
uma coisa que impressiona é o movimento incessante de caminhões chegando aqui, não é? Como é que funciona isso? O lixo, ele é depositado aqui, na parte de baixo, e os tratores, eles passam pegando esse lixo e subindo ele e compactando ele. Ele é compactado em torno de 8 a 10 vezes e depois chega um novo caminhão e é compactado novamente. O nosso aterro, ele é por alteamento. A gente está aqui agora na última camada da primeira etapa e vai se encerrar aqui e vamos passar para a próxima etapa já. Aqui se encerra com 2 anos e meio aproximadamente de aterro. Se a gente comparar a imagem que a gente fez aqui em 2016 com essa, aqui era um buraco, né? Um buraco onde a gente via os taludes, a manta que reveste aqui todo esse aterro, né? E hoje a gente está em cima de uma montanha, né? Quer dizer, em 2 anos a paisagem mudou completamente, né? Sim, aqui tem aproximadamente uns 5 campos de futebol nessa primeira etapa e a gente está acima de 25 metros de lixo. Esses dutos, esses canos na lateral do aterro, parece que sai um gás deles. O que é isso? Explica pra gente. Esse é o biogás que é retirado do aterro. Atualmente a gente queima ele para poder diminuir o impacto ambiental, mas posteriormente a gente tem um projeto para poder aproveitar a energia desse biogás. Biogás é a mistura de gases produzida pela decomposição biológica de matéria orgânica na ausência de oxigênio. Existem também os drenos horizontais que você estava falando? Isso, eles levam o chorume para a Lagoa de Chorume para posteriormente chegar à estação de tratamento da CAESB. Até o lixo chegar aqui no aterro, Stephanie, tem toda uma cadeia que é percorrida, né? Esses caminhões que a gente vê chegarem aqui, eles vêm de outro local. Como é essa cadeia? Os caminhões coletores passam na casa das pessoas, aqueles que todo mundo conhece, e levam esse lixo para as usinas de tratamento e para as estações de transbordo. Parte é compostado, a parte que não pode ser aproveitada chega a vir para o aterro sanitário também. Nós também temos a coleta seletiva. Os caminhões da coleta seletiva vão direto para as instalações de recuperação de resíduos, que é onde hoje as cooperativas estão separando o lixo. E todo o lixo que não é aproveitado da coleta seletiva vem para cá também. Agora, Stephanie, eu acho importante que o público entenda que um aterro como esse aqui implica um grande investimento do poder público, não é? Sim. E que a vida útil desse aterro está diretamente relacionada com a qualidade do lixo que chega aqui. Ou seja, se as pessoas fizerem uma coleta mais qualificada em casa, separarem o lixo reciclável, um aterro como esse aqui dura muito mais, não é isso? Exatamente. Fomos até a sede do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília para entender melhor as estratégias que estão sendo implementadas de forma a otimizar a gestão do novo aterro sanitário. O aterro sanitário foi licenciado, para uma área de 32 hectares para receber 8.130.000 toneladas. Essa é a licença ambiental que nós temos hoje. Nós manejamos e aterramos em torno de 800.000 toneladas por ano aqui em Brasília. Era que ela durasse aí na faixa de 10 anos, de 10 a 11 anos, era o número que nós tínhamos já no projeto. Ela está cumprindo exatamente isso, a gente está enterrando o número que foi projetado, e o aterro se esgotará em 8 anos, mais ou menos, a partir de agora, nós estamos em maio de 2019. Nós temos 2 ações em andamento. A primeira ação é a expansão do aterro sanitário. A área onde foi feito o estudo de impacto ambiental é maior do que a área da licença ambiental. Nós temos mais 70 hectares, nós estamos em tratativas com a Terracap para serem doados ao SLU e poder fazer a expansão. Então a gente estenderia esses 10 anos para mais 20 anos. Então a gente vai aumentar a vida útil de 10 para 30 anos. E tem uma outra ação sendo feita em paralelo, de forma simultânea. Nós fizemos o plano de gestão de resíduos aqui do Distrito Federal e nesse plano foram estabelecidas metas de gestão para aumentar a reciclagem, para aumentar a compostagem, para iniciar a transformação de lixo em energia. Hoje nós aterramos 89% do que a gente produz e coleta, a gente aterra. A gente quer reduzir nos próximos 20 anos de 89% para 52%. Se nós atingirmos essas metas do plano nos 20 anos, a gente aumenta essa vida útil de 30 para 50 anos. A gente gera 1 quilo por habitante dia de resíduo domiciliar. Então esse resíduo sólido urbano, ele poderia ter uma menor geração nos domicílios, nas casas. Eu acho muito difícil isso. Nós temos uma geração baixa. Se nós compararmos com os Estados Unidos, são 2,4 quilos por habitante dia, ou com os países da OCDE, da Europa e tal, que é na faixa de 1,8 quilos por habitante dia, a gente está bem abaixo deles. Mas os grandes geradores de resíduos comerciais e industriais precisam assumir a responsabilidade da sua coleta.
Em Brasília, o Instituto Ecozinha mostra que é possível fazer isso de forma associativa. Eu comecei a fazer uma gestão dentro do meu restaurante e vi que o trabalho que eu estava fazendo ele estava tendo benefícios enormes. Então eu chamei um grupo de amigos também, donos de restaurantes, mais 15 restaurantes, e resolvemos juntar um grupo e fazer uma gestão integrada. E a gente chegou à conclusão, 6 meses depois, que era uma gestão extremamente eficiente, muito lógica, e com isso criamos o Instituto Ecozinha. E hoje nós somos 76 associados, entre bares, hotéis e restaurantes, mais parceiros de parte de compostagem, mais parceiros para recolhimento de vidro, dos demais recicláveis. Fizemos uma grande união de forças em volta do Instituto e isso propiciou que nos últimos 18 meses, mais ou menos, que nós temos de funcionamento, a gente tenha mandado para reciclagem mais de 5 mil toneladas de resíduo. E a gente faz exatamente o que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O rejeito para a gente é aquilo que não tem mais jeito. O resto, tudo tem jeito. Então a gente parou de chamar os resíduos de lixo, passamos para chamar de recurso. Então, essa é a filosofia do Instituto Ecozinha, a partir de uma iniciativa de restaurantes, que são grandes geradores, e a lei estabelece que nós somos responsáveis por isso, então nós estamos cumprindo a lei. Então, todo mundo deveria cumprir a lei. Todo grande gerador deveria fazer a sua própria gestão, encaminhando corretamente os resíduos para reciclagem, para reaproveitamento. A gente termina essa edição do Ecosenado aqui no Novo Aterro Sanitário de Brasília, esperando que esse seja apenas o primeiro passo para que nós estejamos cada vez mais adequados aos parâmetros da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuidando do nosso lixo da forma correta, preservando a natureza. Você pode ver todas as edições do Ecosenado pela internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo programa!